Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, nação Comece a Emagrecer. Dr. Maurício aqui em mais um episódio com dúvida da nossa audiência. E nosso bate-papo de hoje é respondendo a dúvida de uma leitora, de uma espectadora, perdão, que questiona alguns pontos de um vídeo que eu coloquei aqui, principalmente a respeito da necessidade que o nosso organismo tem de alimentos com gosto doce. E a dúvida de hoje foi postada pela Débora Silva. Obrigado, Débora, pela dúvida. Então eu vou proceder à leitura aqui. Boa noite. Conheci recentemente seu canal e em relação ao vídeo, que eu já não me lembro qual foi, mas tudo bem, tem um questionamento. Conforme você mesmo disse, quanto mais natural, melhor. E aí estamos falando da fonte do alimento que você ingere na dieta. Porém, nem tudo que é natural não é necessariamente permitido na dieta low carb, com certeza, e sim na paleo. Para quem não sabe, dieta paleolítica é a dieta baseada basicamente em produtos advindos da natureza que nossos antepassados, numa época que não se dominava a agricultura plenamente, eles consumiam. Então você não tinha, basicamente você eliminar tudo e qualquer alimento industrializado, processado. A paleolítica tende a ser uma dieta mais liberal do que a low carb, porque na paleolítica as frutas são permitidas, basicamente. Consequentemente, fazendo da paleo uma dieta mais saudável, mas em relação a ser uma dieta mais eficiente para a perda de peso, acredito ser a low carb. E você está certa, porque justamente um dos fatores da perda de peso é o nível de carboidrato que você consome, e a dieta paleolítica ela é mais rica em carboidrato. Então isso não tem questionamento. A dieta paleolítica, se comparada à dieta convencional, ela é altamente emagrecedora, porque a dieta convencional é altamente engordativa. Mas a dieta low carb é mais eficiente em matéria de emagrecimento, sim. Voltando aqui, o meu principal questionamento seria em relação ao doce não ser fundamental, pois se não fizesse parte do nosso organismo, não existiriam as frutas que são alimentos saudáveis e naturais. PS, eu sei que o ideal seria consumir frutas de época. Frutas de época são as frutas vermelhas, eu acredito que foi isso que ela quis dizer. E nem o sentimento de prazer ao comer. Concordo que o açúcar pelo açúcar é viciante e entendo o seu ponto de vista de exclusão no início da low carb para melhor adaptação e ao desmame do vício. Mas não vejo possibilidade de exclusão total do doce, já que faz parte da natureza. Até a batata doce, que é um excelente alimento, é adocicado. E você tem razão, eu acho a batata doce um excelente alimento, mas para quem quer emagrecer, ela tende a atrapalhar. PS, e os adoçantes ditos naturais como stevia, xilitol, eritritol e sucralose? E parabéns pelo canal. Obrigado, Débora, primeiro pela dúvida, segundo pelos parabéns. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui. Então, o ponto que a gente precisa abordar é sobre que você está vendo que a necessidade dos doces serem fundamentais para a sua saúde, de alimentos com gosto doce serem fundamentais para a sua saúde. E eu vou trazer aqui algumas evidências que, apesar de que consumidos na quantidade certa e principalmente advindos de fontes naturais, alimentos que contêm, vou me referir a alimentos que contêm um teor maior de carboidratos, serem saudáveis, eu não estou negando isso em momento algum, mas para esforço de emagrecimento, eles tendem a atrapalhar. Então, o primeiro dado aqui é sobre as frutas, que existiam na natureza. Essas frutas que a gente consome hoje em dia são totalmente modificadas e completamente diferentes das frutas que os nossos antepassados consumiam. Vale lembrar que a agricultura se desenvolveu, a indústria que envolve tudo isso também se desenvolveu, então houve cruzamento genético entre diversas frutas justamente para atender demandas de mercado, e a demanda de mercado é sempre quanto mais doce melhor, porque como você mesma falou, Débora, doce vicia. Então, se você jogar no Google como era uma banana, eu não lembro o exato termo, mas você fazer uma pesquisa no Google como era uma banana na Idade da Pedra ou em tempos anteriores, você vai olhar um tipo de fruta que parece um pepino. Umas sementes imensas, o interior da fruta é completamente carnoso, assim, bem fibroso e carnoso, bem diferente do que é a banana, essa coisa molinha com aqueles pontinhos que a gente vê hoje em dia. Muito diferente. Então você teve as frutas antigamente, pelo que eu pesquisei aqui na Idade da Pedra, eram muito mais fibrosas e muito menos ricas em carboidratos do que elas são hoje em dia. E até a respeito disso, Débora, os seres humanos sobreviveram milênios sem dominar a agricultura, ou seja, você não tinha acesso, raras exceções, você não tinha acesso a raízes, você não tinha muito acesso a frutas, e fruta, por exemplo, em inverno, como é que você, naquele inverno, naquelas geleiras lá no norte, como é que você ia consumir fruta? Aliás, eu vou chegar na questão do inverno aí, porque tem uma população que coloca por terra toda essa necessidade de doce, vou chegar lá.
Então um ponto aqui que vai dominar a discussão a respeito desse vídeo é se o alimento é necessário e se o alimento é saudável. Porque muitos alimentos são saudáveis, mas assim, se você for analisar a fundo, eles não são absolutamente necessários. E aí os carboidratos estão incluídos nessa sacola, né? Um outro ponto que eu quero avaliar aqui é sobre a necessidade que nós temos de determinados macronutrientes. E a história já demonstrou que nós temos, até pela sobrevivência da humanidade a determinadas condições, que nós temos, dos 3 macronutrientes, 2 são absolutamente necessários e um nós podemos sobreviver sem. Tá? E tanto que existem gorduras essenciais, tá? Sem determinados tipos de gordura você não sobrevive. Existem proteínas essenciais, eu não preciso nem falar, mas carboidrato essencial não existe nenhum. Nenhum carboidrato é essencial. Até porque o seu organismo, Débora, ele é equipado com um processo chamado gliconeogênese. É a capacidade de gerar glicose, que é a primeira coisa que deve ter vindo na cabeça de muita gente aí, mas a gente precisa de glicose como combustível. Tem áreas do cérebro que só funcionam à base de glicose. Você, a partir de determinadas proteínas, tanto da dieta como de origem do próprio organismo, como da musculatura, você é capaz de gerar a glicose na quantidade que você precisa para suprir essa necessidade. E não precisa ser necessariamente vindo dos carboidratos que você consome. Alguém mais esperto pode chegar e argumentar sobre as fibras também. Mas tem as fibras também? Fibra é carboidrato? Bom, é um carboidrato que não é digerível, mas, assim, e dá para sobreviver sem fibra também. Você tem, a própria história mostra isso. Eu vou chegar na tal população que eu sempre me refiro aqui nos vídeos. Bom, então sem mais delongas, deixa eu falar da população que eu sempre me refiro nos vídeos, que são os esquimós. Tá? Se realmente, Débora, as tuas colocações procedessem, se as proteínas fossem, os carboidratos, os alimentos adocicados fossem essenciais, tá? que você não visse possibilidade de sobreviver, essa população, ou de ter uma vida saudável, essa população deveria ter sido dizimada há milênios. Porque os esquimós sempre viveram lá no Ártico, onde o máximo de vegetação que tem é tundra, quando tem, tá? E basicamente a alimentação deles era peixe e carne de foca, de vez em quando um urso, ou alguma coisa do tipo. Então basicamente é consumo de gordura, tá? E proteína. Tá? E os esquimós estão aí firmes e fortes. Tudo bem que hoje em dia já tem mais tecnologia e tal para levar alimentos para eles podem consumir mais coisas, o mundo mudou completamente, mas se não procedesse, se não procedesse a questão da sobrevivência sem os carboidratos, essa população deveria ter sido dizimada. E assim como eles, diversas outras populações aí que sobreviveram sem o consumo de carboidratos. Então isso joga a favor do argumento que o consumo de carboidrato, de alimentos adocicados, não é essencial para a sobrevivência. E batendo novamente na questão do não é essencial para a sobrevivência, a gente precisa falar de um argumento que você citou, que é o sentimento de prazer ao comer. Tá? Que isso é uma combinação de convenção social, tá? Com um pouco de biologia. A questão da biologia envolve que determinados alimentos são capazes de causar uma sensação de prazer no cérebro. Mas isso não é necessário para a sobrevivência, estamos falando de sobrevivência. Tá? Não é necessário para sobreviver. Então você pode argumentar, mas por exemplo, sexo. Sexo é necessário para sobreviver, é necessário para procriação. Mas uma pessoa, se fosse assim, um monge que vive no mosteiro em abstinência não conseguiria sobreviver longos períodos. Aliás, isso me lembra uma experiência que eu tive com um atendimento de nível ginecológico na época que eu fazia faculdade. E não era incomum, tá? Existia até um termo para isso, para você escrever no prontuário sem humilhar a pessoa, tá? Que ela pode ter acesso ao prontuário, que você tinha que pesquisar no atendimento ginecológico se a pessoa ela já tinha feito sexo ou não, tá? Se era virgem ou não. E frequentemente nesse ambulatório de ginecologia, você tinha que pesquisar porque se a pessoa não tinha feito sexo, você não pode introduzir o espéculo para abrir a vagina e examinar o colo do útero, até porque o ímen está ali. Tá? E eu via frequentemente no prontuário que o termo utilizado era virgo, tá? Ou seja, virgem. E o que acontecia? Mais do que se imagina, senhoras de 60, 70 anos que jamais tinham feito sexo na vida. Tá? E aí é aquela história, o sexo ele não é essencial para a sobrevivência, é essencial para a procriação, é outra história. Mas se você parar de fazer sexo agora, você sobrevive. Tá?
E aí vamos entrar na questão da convenção social. Aí eu teria que entrar em diversos assuntos de como nós somos criados em volta da comida, que durante milênios o ser humano brigou com escassez, então é normal do ser humano se sentir melhor com uma abundância de comida, e você tem um instinto de comer pra caramba quando a comida está abundante. Isso acabou levando o mundo a ser obeso. Da questão de celebração, por exemplo, quando você vai organizar uma festa, a primeira coisa que você está pensando é o que vamos comer e o que vamos beber. Não está nem pensando onde vai ser a festa. Entendeu? Então isso já entra aí uma questão social, mas novamente, a questão social é uma coisa, a convenção prazer é outra, tá? Aliás, está envolvida com a questão social, mas sobre necessidade para a sobrevivência é uma coisa completamente diferente e não é necessário. E aí, bem por conta dessa reação que nós temos de sentir prazer no cérebro, de uma tendência a um hedonismo desenfreado, o ser humano, quando ele começa a flertar com prazeres, coisas que levam a prazer, ele frequentemente perde o controle. E aí eu não estou falando só de comida, não. Comida é a coisa mais óbvia que a gente vê por aí. Quer dizer, nem é tão óbvia porque as pessoas não consideram isso como um vício, que na verdade só está prejudicando a pessoa. Mas, por exemplo, jogatina. Jogar vicia, tá? Aquela sensação de adrenalina, etc. Vicia. Um vício moderno de hoje em dia chama-se rede social. Aliás, para quem não sabe, quando você está checando o Facebook 10 vezes por dia, esse algoritmo que foi colocado lá, ele foi baseado em máquina caça-níquel. Tá? De justamente você clicar lá no botão e aparecer uma coisa completamente diferente. Isso ativa alguma área lá do teu cérebro. Se você é viciado em Facebook, saiba dessa informação, porque você, sorria, está sendo manipulado. Tá? Ele aí aparece sempre uma novidade, sempre uma coisa nova, e você acaba viciado nisso, e você acaba acessando a rede social, sendo submetido a anúncio, que é justamente o que eles querem que você faça. Então, novamente, sorria, você está sendo manipulado, tá? Isso é mais um exemplo de uma tendência à perda de controle em relação a um comportamento que causa uma recompensa, uma sensação de recompensa em você. E na questão da comida, eu não preciso nem dizer que a consequência disso é uma perda total de controle, é um hedonismo alimentar que vai levar você à obesidade e as consequências naturais da obesidade, se você não tiver um controle, o que é difícil de ter quando você está em busca de um prazer desenfreado. E aí, como você bem falou, Débora, você entende quando eu recomendo que você fuja disso para você se desviciar, se desintoxicar. Porque quando você começa a flertar com isso, eu vejo muito isso em abordagens dietéticas que permitem que você coma sempre um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. O pouquinho para virar um pocão, para virar um muitão, não custa nada. Não custa nada. Então a melhor estratégia, no meu entender, é você eliminar isso completamente da alimentação. E como eu demonstrei aqui, isso é perfeitamente compatível com uma vida saudável e principalmente com a sobrevivência. É tipo, você não chega para um viciado em cocaína e diz para ele cheirar só uma carreirinha de 20 dias. Você não fala isso, você fala, você tem que parar com essa droga, literalmente, tá? E aí eu prefiro aplicar essa estratégia que é mais radical na questão de alimentos adocicados, tá? Porque justamente dá os melhores resultados e você se livra da questão do vício. E por esse mesmo motivo, questão de vício, Débora, vamos entrar na questão dos adoçantes que você citou. Eu vou subir aqui só para ver novamente, só para citar novamente aqui. Stevia, xilitol, eritritol, sucralose. Bom, esses adoçantes, eles não têm calorias, tá? A stevia tem um pouquinho, mas muito pouco, se comparado principalmente a açúcar, coisa do tipo. Só que todo e qualquer adoçante, ele tem o poder de ativar a área lá do cérebro, chamada núcleus accumbens, que causa a sensação de prazer, que é basicamente isso que você está buscando. E aí nós vamos entrar de novo naquele ciclo de buscar o prazer, etc, etc. Você começa a flertar, começa a andar na corda bamba, e daí para perder o controle é rápido. Pode ser rápido, tá? Assim, eu vou dizer, se eles atrapalham na low carb, a resposta é não, diretamente. Na questão de você ativar a insulina e cortar a cetose, coisa do tipo. Mas pode ser o começo do caminho para você cometer um deslize. Porque o gosto, uma coisa que eu observo, que é frequentemente, quanto mais você sente gosto doce, do quanto você alimenta o gosto doce, ele tende a virar uma bola de neve. Então você come um pouquinho de doce, você tem vontade de comer mais. E para você perder o controle, como a gente viu em coisas que causam prazer, é muito fácil. Então, para resumir, esses adoçantes que você citou, eles, no meu entender, o termo ideal é menos piores.
tá? São menos piores que açúcar, coisa do tipo. Eles cabem no estilo de vida paleolítico. Aliás, paleolítico você pode consumir açúcar de determinadas formas, vindo de raízes ou vindo de frutas, tá? Mas certeza que são melhores do que os adoçantes artificiais, tá? O zero cal da vida, aquelas bodegas que você jamais deveria consumir, e que o açúcar. Mas se o teu objetivo é emagrecimento, por causa desse flerte que eu citei, desse andar na corda bamba que eu citei a respeito de você daí pular para alguma coisa mais doce para cair numa tentação, eu posso garantir para você que se o teu objetivo é emagrecimento, vai ser mais eficaz se você evitar totalmente esses adoçantes. Entendido então, Débora? Então, obrigado aí pela dúvida, tá? E obrigado pelos elogios, pela tua audiência. Eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão de inscrição. Se você tem interesse no meu serviço de coaching para eu passar essas orientações que eu estou passando aqui ao vivo para você, a gente trabalhar junto nos teus desafios pessoais, o meu e-mail vai aparecer aqui embaixo, é consulta@comeceaemagrecer.com.br. Manda um e-mail para mim que eu te esclareço como funciona, quais são os planos, formas de pagamento, disponibilidade e coisas do tipo. Se você tem alguma dúvida, porque é você aí da audiência que alimenta aqui o Dr. Maurício para ele trazer mais informações e responder questionamentos aqui no canal, e eu quero mais é que as pessoas façam isso mesmo, postem o máximo de dúvidas aqui, é só postar aqui abaixo nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo.